Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus, nosso Pai, estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Cessemos a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. As aspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Trecho da mensagem Abre a Porta, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Vinha de Luz. E é com ela que nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Divulgação Espírita, do livro Cura, escrita pelo Francisco Cândido Xavier, o médium Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel. Quanto mais se aperfeiçoam no mundo as normas técnicas da civilização, mais imperiosas se fazem as necessidades do intercâmbio espiritual. À vista disso, nos mecanismos da propaganda em toda parte, os mostruários do bem e do mal se misturam, estabelecendo facilitários para a aquisição de sombra e luz. Nesse concerto de forças que se entrechocam nas praias da divulgação em maré crescente de novidades ideológicas, através das ondas de violentas transformações, a doutrina espírita é o mais seguro raciocínio, garantindo a alfândega da lógica destinada à triagem correta dos produtos do cérebro humano com vista ao proveito comum. Daí a necessidade da divulgação constante dos valores espirituais, sem ruído da indiscrição, mas sem o desânimo do comodismo. Serviço de sustentação do progresso renovador. Quanto puderes, auxilia a essa iniciativa benemérita de preservação e salvamento. Auxilia a página espírita esclarecedora a transitar no veículo das circunstâncias, a caminho dos corações desocupados da fé, a maneira de semente bendita que o vento instala no solo desoluto e que amanhã se transformará em árvore benfeitora. Ampara o livro espírita em sua função de mentor da alma, na cátedra do silêncio. Prestigia o templo espírita com o respeito e a presença, com o entendimento e a cooperação, valorizando-lhe cada vez mais a missão da escola para a vida superior. Como possas e quanto possas, relaciona as bênçãos que já recebeste da nova revelação, reanimando e orientando os irmãos do caminho. Disse-nos Jesus: não coloques a lâmpada sob o alqueire. Podes e deves expor a tua ideia espírita através da vitrina do exemplo e da palavra na loja de tua própria vida, para fazê-la brilhar. Espiritismo em Marcha. Agenda. Realização da Feijoada do Reencontro. É um evento beneficente patrocinado pelo GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany, que convida a todos
para participar no próximo domingo, dia 4 de setembro, a partir das 11 horas da manhã. O evento é em prol da construção da sede própria daquela instituição. Com a participação especial de Totonho, o local será na rua São Carlos, 173, no bairro Petrópolis. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Instruções dos Espíritos. Os espíritos superiores e os inferiores, continuação. Mas, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Se se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. O homem no mundo, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintas que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê fruto de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choques a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança.
Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, Antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados, às 7h30 da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas quartas e sextas, às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Resposta dos Espíritos. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo como estes? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51, lemos: Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu faça? O Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Em Nossa Marcha, e que faz parte do livro Fonte Viva. Assim ele nos escreve: cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo Mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos códigos divinos. Bartimeu, o cego, soube responder solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio. Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçarmos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e sabores. Entre entes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem. Nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão,
convictos de que nos encontramos invariavelmente nas mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados às 7h30 da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na Rua Antônio Menino, número 203, bairro de Vinópolis, próximo ao convento. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com vocês nessa segunda parte do programa, onde nós iremos, através de perguntas e respostas, aprofundar os temas que abordamos nessa manhã. Vamos, assim, para a primeira questão que trouxemos do programa. A que se refere Emmanuel ao alertar: cessemos a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos às realizações novas de Deus todo dia. Emmanuel, na mensagem de abertura do programa, mensagem Abre a Porta, que faz parte do livro Vinha de Luz, traz para nós essa observação que é muito importante aprofundarmos o entendimento, as reflexões a que Emmanuel nos remete. Então ele diz: cessemos a guerra de nossas criações inferiores do passado. Começa aí. É uma referência clara ao passado reencarnatório que nós trazemos, aonde normalmente estivemos aliados ao materialismo, estivemos associados a religiões dogmáticas e, de certo modo, confundidos no imediatismo da vida, tentando associar felicidade com desequilíbrio, com vício e muitas vezes até com crimes. É essa guerra de nossas criações inferiores que Emmanuel nos adverte a respeito delas. E ele diz de uma forma forte, porque esses conflitos, eles não se apagaram totalmente. Eles estão no nosso inconsciente. E se na encarnação atual não estivermos sensibilizados com o Evangelho do Cristo, numa proposta de vivência dos seus ensinos, vez ou outra, esses conflitos e desequilíbrios do passado emergem, surgem na nossa vida e levam-nos, muitas vezes, à repetição de vícios, de crimes, de desequilíbrios. Para que isso não aconteça, é imprescindível que estejamos abertos à proposta de renovação constante que nos é dada através da revelação espírita. Então, quando ele diz cessemos essas guerras, é imprescindível que estabeleçamos no nosso interior um clima novo, um clima de paz, de equilíbrio, de harmonia com as leis divinas, cuja lei maior é a lei do amor. E isso se dá na medida do nosso esforço de vivência da caridade, do amor ao próximo. Logo em seguida, Emmanuel nos diz assim: cessemos a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus. Vejam só, esse trabalho para ser
exitoso esse trabalho de cessar essas guerras das nossas criações inferiores, é preciso que dia a dia nós estejamos renovando nossas disposições para as realizações novas. Interessante, depois de tudo isso, é quando Emmanuel conclui dizendo: instituídas a nosso favor. É preciso que vejamos no trabalho de reforma íntima, de melhoramento moral, de esforço para a aquisição de virtudes, para a vivência dos ensinos do Cristo, é preciso termos consciência que isso é em nosso favor, é em favor da nossa felicidade real. Se nos abrimos às revelações espíritas, o nosso entendimento sobre felicidade, sobre objetivos maiores da nossa vida, tem que estar associados à harmonia com as leis divinas. É isso que poderíamos extrair dessa passagem do livro Vinha de Luz. Vamos para mais uma questão com os temas que foram abordados nessa manhã. Qual a intenção da espiritualidade elevada a nos exortar incessantemente à prece e à evocação mental? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, que ouvimos nessa manhã, é colocado no item referente ao homem no mundo, Instruções dos Espíritos, essa referência que diz assim: não julgueis todavia que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos que vivas uma vida mística. Vamos analisar a razão dessa orientação da espiritualidade superior. A doutrina espírita, diferente nesse ponto das demais doutrinas cristãs, possibilitou, pela revelação do mundo espiritual, os instrumentos adequados para que deixássemos de ter uma vida de aparência, de querer ser diferente dos outros, na vida social aparentar ser uma coisa, na vida íntima, ou quando sobre as sombras da sociedade ter uma atitude e um comportamento diferente. É por isso que nessa passagem do Evangelho é dito assim: exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental. Não queremos que vivas uma vida mística, uma vida de aparências. A espiritualidade deseja que nós, renovados pelo Evangelho do Cristo, sejamos elementos catalisadores, incentivadores do despertamento espiritual de outros, pela nossa conduta profundamente aliada à compreensão nova da vida, não querendo viver isolado da sociedade e não querendo viver de uma forma farisaica ou de aparências, mas de, na verdade, como diz o Evangelho assim logo em seguida, sois chamados a estar em contato com espíritos de diferentes naturezas. Dentro de casa, na vida social, nós temos que lidar com pessoas, com espíritos encarnados e desencarnados também.
que não percebem ou ainda não perceberam a essência da realidade da vida, como é colocada para nós no Evangelho do Cristo. E não podemos fugir a esse contato, porque na verdade estaríamos descumprindo aquilo que a nossa consciência no Evangelho diz. Então, fechando essa pergunta, a espiritualidade deseja que nós continuemos tendo características, ações comuns a todas as pessoas, mas que por trás das nossas atitudes e ações estejam as vibrações, o magnetismo do amor, do entendimento espiritual da vida, que de alguma forma irá influenciar, irá impactar a vida social de forma espontânea e natural. Vamos para a última questão com os temas que abordamos nessa manhã. A que reflexões Emmanuel nos convida a realizar ao analisar a passagem bíblica? Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Essa passagem bíblica que está em Marcos capítulo 10, versículo 51, e que é comentada pelo Espírito Emmanuel, nos remete a reflexões muito importantes. Porque é aquela na qual o cego, se dirigindo a Jesus, o cego de Jericó, evidenciando, claro, de forma explícita a sua cegueira, recebe a pergunta do Cristo: que queres que eu faça? É evidente que uma análise sem profundidade dessa passagem do Evangelho leva alguns a refletir, mas Jesus não. Claro que ele desejaria ser curado da cegueira. Por que Jesus ainda faz essa pergunta? E aí é onde está as reflexões a que Emmanuel nos remete. É porque normalmente, distanciado das leis divinas e vivendo de uma forma materialista, o homem vive criando conflitos a todo momento. De tal maneira que muitas vezes ele quer uma coisa, mas ele faz outra. Ele quer ser curado, mas ele quer ter uma vida dissoluta, desequilibrada. E não é possível ajustar uma coisa à outra. A partir da revelação do Cristo no seu Evangelho, e que hoje é trazido a nós pela doutrina espírita, nós recebemos, como nessa mensagem de Emmanuel, o esclarecimento devido. Jesus queria saber se ele, de fato, havia superado esses conflitos internos e queria ser, de fato, curado. Mas curado mesmo. Isso, claro, só ocorreria na medida em que as convicções de renovação íntima, de não errar mais, estivessem bem presentes. Aliás, era por isso que Cristo, muitas vezes, nas suas curas, colocava em seguida: vai agora e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque não adiantaria só a cura externa, sem que aquela pessoa tivesse renovado-se intimamente. Nós estamos chegando ao término de nosso programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Estamos aqui na sua Rádio Liberdade todos os domingos, 7:30 da manhã,
Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.